Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje a gente vai fazer a meditação do capítulo 5, o dia 5 do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E esse dia, o autor deu o nome de Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. E ele começa aqui com Tiago 4,14, que diz: o que é a sua vida? E uma frase que diz assim: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Sua vida é formada como você a enxerga. E aí, ele faz uma pergunta: como você vê a vida? E dá alguns exemplos. Ele diz assim, que existem pessoas que veem a vida de diferentes maneiras. Um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. Algumas pessoas falam que a vida é um carrossel, às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. Algumas falam que a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos, ou a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que tem na mão. E depois ele fala aqui que a forma como a gente vê a vida determina a nossa esperança, os nossos valores, os nossos relacionamentos, as nossas metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, então seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizar a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. E se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. E aí ele fala que a Bíblia nos oferece 3 visões de como a gente deveria enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Nesse capítulo, ele vai falar sobre duas visões, e no próximo capítulo de amanhã, ele vai falar a terceira. Então, ele diz que são 3 coisas que a gente tem que estar dentro da visão de Deus para a nossa vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. E aí ele começa dizendo: a vida na Terra é um teste. E eu amei o que ele escreveu aqui. Realmente é que ele dá exemplo de várias pessoas na Bíblia. Abraão, José, Ruth, Esther, Daniel, Davi. Ele dá exemplo de várias pessoas que passaram por testes. Jó, que passaram por testes na Bíblia. Ou seja, todos nós passaremos por testes na nossa vida, quase que diariamente. Testes que são maiores, né, que a gente consegue sentir mais, mas pequenos testes todos os dias. Eu consigo ver pequenos testes todos os dias na minha maternidade, no meu casamento, né, na forma como eu cuido da minha casa. São pequenos testes diários, né? Os relacionamentos são pequenos testes diários. A forma como você vive são pequenos testes diários. E, obviamente, nós temos as grandes provações, né? Quando a gente passa por perdas, por diagnósticos, por mudanças muito grandes, problemas, crises no casamento, dificuldades financeiras, são essas provações maiores que a gente passa e que a gente precisa ter confiança no Senhor. E aí ele fala aqui, ó: Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. E lembra que a gente falou em um dos capítulos que Deus não erra? Então, quando a gente encara, quando a gente responde para essas provações da maneira errada, né, com murmuração, com desânimo, desencorajamento, quando a gente para por causa disso, a gente está falando para o Senhor que o Senhor não sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Só que Deus sabe o que Ele faz, porque em Tiago 3 ele diz que toda aprovação faz com que a gente seja aprovado em caráter e que a nossa fé seja aumentada. E que a gente fique mais próximo do Senhor em maturidade. Então, as provações, elas sempre nos levarão para esse caminho, ou seja, para um caminho de santidade. Então, a gente não pode reclamar das provações, apesar de não serem fáceis, mas as provações, elas nos deixam mais parecido com Cristo. Eu vejo aqui com as meninas mesmo, né? Esse ano eu quero trabalhar duro para minha mansidão, sabe? Eu quero ser firme sem precisar ser brava.
Não sei se vocês conseguem entender, eu tenho muito essa dificuldade. Eu sou brava porque meu tom de voz já é meio bravo. Então parece que eu tô sempre brava. Não sempre, mas quando eu preciso corrigir as meninas, parece que eu tô sempre corrigindo brava. Essa é a sensação que eu tenho. Eu já me filmei algumas vezes, gente, é sério, pra ver se o meu tom de voz é realmente como eu acho que é. E às vezes não é como eu acho que é. Às vezes eu acho que o meu tom de voz é mais ríspido do que ele realmente é. Mas eu quero trabalhar com muita intencionalidade esse ano nisso, sabe? Em como eu reajo às situações. Não só em relação à minha maternidade, mas em tudo o que tem acontecido. Eu tinha muita dificuldade de reação, assim, diante das circunstâncias. Eu acho que eu não tô sozinha, eu acho que muitas pessoas também passam por isso. Mas era como, ai não, de novo não, mas Senhor, por que mais uma aprovação? Ai não, Deus, de novo. Mas quando a gente entende que isso vai acontecer sempre, porque é isso que nos forma, é isso que nos deixa parecido com Cristo, é isso que nos faz ter um caráter aprovado, é isso que nos faz amadurecer, a gente começa a ver as provações de uma outra maneira. Assim como quando a gente vê que a nossa vida é muito breve, né? E a gente tem aquele pensamento de eternidade. Então, mesmo as provações, elas são passageiras. Por quê? Porque a gente está sendo aprovado para a eternidade. Então, se a gente tiver essa mentalidade, a gente não vai olhar mais as provações do mesmo jeito. Lembrando que Deus não desperdiça nada. Então, qualquer coisa pequena que a gente viva no dia a dia, Deus não desperdiça. Ele tá usando para trabalhar em você, nas suas intenções do coração, nos seus pecados, né? Para te livrar desses pecados que ainda persistem, né? Em continuar. Enfim, para você realmente se tornar parecida com Cristo, porque é esse o nosso objetivo. Jesus morreu na cruz, nos libertou, nos salvou dos nossos pecados, né? A gente hoje tem acesso a Deus, a gente hoje pode morar na eternidade com Ele, mas nós precisamos, diante disso, ter as nossas boas obras. E as nossas boas obras são frutos que a gente gera porque nós estamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ou seja, nós somos como pessoas que estão próximas de Cristo. Então não tem como a gente dar fruto ruim se a gente está perto da água da vida. Não tem como a gente dar fruto bom se a gente estiver afastado, se a gente estiver distante, ou se a gente não estiver sabendo reagir a essas provações. E aí, ele continua dizendo assim, ó, quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. E aí ele fala depois da segunda visão que a gente precisa ter. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. E isso aqui é muito importante. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre mordomia. Muito. Hoje mesmo, eu gravei hoje é dia 8 de janeiro de 2024. Eu gravei um vídeo no meu Instagram sobre mordomia, sobre como a gente vê o trabalho diário, como a gente tem encarado isso com murmuração, de que forma que a gente tem passado isso para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximos a nós, ou até mesmo para Deus, né? Porque Deus nos entrega essas coisas. Então eu falo muito para as meninas assim, a gente sempre quer coisas maiores, né? A gente quer morar numa casa maior, mas nós estamos cuidando da casa que Deus nos deu. Então eu vejo algumas pessoas pedirem, orarem por coisas e elas recebem aquilo e depois elas murmuram por aquilo que elas mesmas pediram. Então a gente tem que confiar no que Deus entregou para nós e cuidar com muito zelo do que Deus entregou para nós. E eu não estou falando só da parte material e nem só dos nossos filhos, mas dos dons que Deus nos entregou, dos talentos que Deus nos entregou, o propósito que Deus nos entregou, que é pregar a palavra dele. Então, como a gente tem feito isso? Será que a gente tem se comprometido em relacionamento com o Senhor? Será que a gente tem lido a palavra dele diariamente? Como tem sido a nossa vida com Deus? Será que a gente tem tratado isso com zelo? Será que a gente tem priorizado a nossa vida com o Senhor? Será que a gente tem priorizado entender o que Deus quer de nós? Será que a gente tem vivido para a glória de Deus? Será que a gente tem olhado para a cruz todos os dias, será que a gente pega a nossa cruz e anda conforme o Senhor gostaria? Então, quando ele fala que na Terra existe esse cargo de confiança, é porque a gente precisa cuidar com muita excelência de tudo que o Senhor nos entrega. E aí ele fala aqui, ó, a primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele.
Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é a parte do nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprio? Uma vez uma amiga me falou uma coisa e isso mexeu muito comigo. A gente estava conversando sobre o homem, né? O líder da casa e prover na casa. E ela falou assim, que uma vez ela falou assim pro marido dela: amor, não é você o provedor da nossa casa, o nosso provedor é Deus. Porque ainda que você trabalhe, e óbvio você tem, né, você faz um trabalho excelente, você não está aqui parado, né, sentado no sofá, você está buscando, né, alternativas para que a gente consiga, né, ter dinheiro para pagar as contas, para ter o básico. Ainda assim, tudo que a gente tem vem dele, vem de Deus, é Deus que permite. O nosso trabalho, o nosso salário, tudo que a gente tem é permissão do Senhor. Lembrando que não dá pra gente olhar e falar: poxa, mas eu queria ter mais. Deus sabe o quanto a gente precisa. A palavra diz que Deus não vai deixar faltar absolutamente nada. Graças a Deus, nós sempre tivemos tudo que a gente precisou. Em momentos de abundância ou em momentos, né, de escassez. E a gente tem que aprender a se contentar e cuidar do que Deus nos deu. Porque às vezes a gente fica assim: ah, mas se eu tivesse isso, eu cuidaria melhor. Ah, mas se eu tivesse tal coisa, mas se eu tivesse mais tempo, mas se eu tivesse em outra fase, mas se eu tivesse... E a gente acaba deixando de cuidar do que Deus está nos dando naquele dia. Então, a nossa vida é um presente de Deus. Como a gente tem cuidado da nossa vida, como a gente tem cuidado da nossa saúde, né? Como a gente tem cuidado da nutrição do nosso corpo, como a gente tem cuidado de tudo que Deus nos deu. Quando a gente para fazer uma lista, são tantas coisas que Deus nos deu. E se a gente tiver esse olhar, a gente muda significativamente a forma como que a gente vive. Às vezes a gente vive de uma forma muito desleixada, mas a gente não pode. Em todas as coisas nós precisamos ser mordomos e ser excelentes. Eu sei que é difícil, tem coisas que, né, às vezes a gente tenta fazer e não consegue, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, se a intenção do seu coração é sempre partir para a excelência, mesmo que você não consiga naquele dia, você deu o seu melhor, Deus está vendo, porque Ele conhece o nosso dia. Ele sabe o fardo que a gente pode carregar, Ele sabe o que Ele nos entrega e até que ponto a gente pode fazer. E quando a gente murmura, né, e a gente não agradece pelas coisas que Deus tem nos dado, e quando a gente não cuida, Deus não nos entrega mais. Isso é bíblico, né? A palavra de Deus diz, tá bem aqui no fim, ó. Se vocês... Esse é um dos versículos, tá? Eu quero ler os dois. Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? E o outro quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E tem mais uma. A quem muito foi dado, muito será exigido. E quem muito foi confiado, muito será pedido. E aí o autor, no final, ele faz um alerta sobre o dinheiro, né? Que a maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é um teste e também um cargo de confiança. Então a gente precisa não servir, né, o dinheiro. A gente não pode deixar que o dinheiro nos domine. A gente tem que aprender a utilizar o dinheiro para a glória de Deus também. E muitas pessoas acabam se assoberbando ou vivendo de maneira extravagante sem necessidade. A palavra de Deus diz que a gente tem que viver de maneira modesta. Então, que a gente guarde essa reflexão hoje, que a gente possa fechar os olhos, né? Porque a pergunta que ele deixa aqui pra gente meditar se eu fechar o meu olho, né? Como eu vejo a minha vida? Quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando, como que eu vejo a minha vida? E eu já tive várias fases, eu acho que eu já vi a minha vida de várias maneiras. Talvez como montanha-russa, talvez como carrossel, mas hoje eu consigo ver a minha vida uma estrada, sabe? Uma estrada, assim, que você pega e vai andando com o carro e vendo paisagens passando, os cenários mudando, mas sempre numa linha reta. Hoje eu consigo ver isso. Como que você vê a sua vida hoje, né? Aonde que você tá? Não tem problema se hoje você vê a sua vida como uma montanha-russa, né? Deus, Ele quer trabalhar isso em você também. Ele quer te levar para um outro lugar. E aí Ele deixa a pergunta, né? O que me aconteceu recentemente, que eu percebo que foi um teste de Deus? Isso tá fácil, né, gente? 10 minutos atrás já tem um. E quais tarefas mais importantes Deus me confiou e como eu tenho cuidado das coisas que Deus me deu? Lembrando que o tema de reflexão é: a vida é um teste e um cargo de confiança. Espero vocês amanhã. Um beijo! Tchau!